Ela saiu cedo, pronta para a entrevista que poderia mudar sua vida. Mas quando viu o medo nos olhos de uma criança, esqueceu dos próprios problemas e, ao estender a mão, colocou tudo a perder, sem saber que o destino estava prestes a recompensá-la. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O despertador nem precisou tocar. Mariana já estava de olhos abertos quando o primeiro raio de claridade começou a invadir o quartinho apertado que dividia com a mãe. O barulho era sempre o mesmo. Ping, ping, ping. As gotas caindo no balde embaixo do telhado furado marcavam o ritmo daquela casa como um relógio que nunca parava. Ela olhou para o teto manchado de umidade e respirou fundo. Hoje seria diferente. Tinha que ser. Do outro lado, da cortina improvisada que dividia o cômodo, Dona Célia já estava acordada também. Mariana ouviu o arrastar dos chinelos gastos no chão de cimento queimado, o rangido da porta da cozinha se abrindo, o acender do fogão. Sua mãe sempre acordava antes dela, como se o corpo já tivesse esquecido como era dormir sem preocupação. 48 anos pareciam 70 quando se carrega o peso de 2 vidas nas costas. Mariana se levantou devagar, sentindo o frio do piso nos pés descalços. Maio em São Paulo era assim. Aquele frio úmido que entrava pelos ossos e lembrava que o inverno estava chegando. Ela pegou a toalha pendurada no prego atrás da porta e foi para o banheiro minúsculo, onde o chuveiro elétrico chiava ameaçador toda vez que alguém ligava. A água saía ora fria, ora escaldante, sem meio termo. Mas ela já estava acostumada. Aliás, Mariana estava acostumada com muita coisa. Quando voltou para o quarto, encontrou a mãe passando com cuidado o vestido azul marinho que ela havia separado na noite anterior. Era o único que ainda tinha um ar mais sério, mais apresentável. O tecido já estava desbotado nas costuras e tinha uma pequena mancha perto da barra que nunca saiu por completo, mas era o melhor que ela tinha. Dona Célia passou o ferro com aquela atenção de quem está preparando algo precioso, como se aquele vestido simples pudesse carregar todos os sonhos que as duas alimentavam há tanto tempo. Na mesa da cozinha o café estava pronto, forte, bem forte, do jeito que Dona Célia aprendeu a fazer ainda menina quando ajudava a avó na roça. O pão era o mais barato da padaria, mas estava quentinho porque a mãe tinha ido buscar cedinho. Havia também um pedaço de queijo que ela guardava há dias, esperando essa manhã especial. Mariana sentiu um aperto no peito. Sabia o que aquele queijo significava. Sabia que a mãe tinha deixado de comer direito a semana inteira para poder dar a ela um café da manhã decente justamente hoje. Vocês precisam entender uma coisa. Aquela entrevista não era só uma entrevista. Era a chance de Mariana finalmente sair do modo sobrevivência. Era a possibilidade de pagar as contas atrasadas que se empilhavam numa gaveta da cozinha e que Dona Célia fingia não ver. Era o alívio de não precisar contar moedas no fim do mês para saber se ia ter dinheiro para o arroz. Era dignidade. Era futuro. Era ar. Mariana tinha 28 anos e parecia que a vida inteira tinha sido uma preparação para aquele momento. Tinha feito faculdade à noite, pegando 3 conduções para ir e 3 para voltar, estudando dentro do ônibus lotado com o livro apoiado no colo e a mochila servindo de mesa improvisada. Tinha feito cursos online de madrugada, quando a internet estava mais barata. Tinha enviado currículos para centenas de empresas, ouvido dezenas de nãos, enfrentado entrevistas humilhantes onde ficava claro que seu endereço pesava mais que sua formação. Mas dessa vez era diferente. A vaga era numa grande corporação, uma dessas empresas com nome importante que abria portas. Setor administrativo, salário fixo, vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde. Coisas que pareciam básicas para muita gente, mas que para Mariana e Dona Célia eram quase um milagre. A mãe poderia finalmente ir ao dentista ver aquele dente que doía há meses. Poderiam consertar o telhado antes do inverno apertar de vez. Poderiam respirar. Mariana tomou o café em silêncio, sentindo o olhar da mãe sobre ela. Dona Célia não precisava falar nada. O orgulho estava ali, estampado naqueles olhos cansados, mas brilhantes. A filha dela tinha conseguido.
Tinha estudado, tinha se formado, tinha persistido. E hoje ia conseguir aquele emprego. Tinha que conseguir. Quando Mariana terminou de se arrumar, pegou a pasta preta que tinha comprado num camelô do centro. Era de couro falso, mas estava nova e tinha um ar profissional. Dentro, organizou com cuidado os documentos. Currículo impresso em papel de boa qualidade, diploma da faculdade, certificados dos cursos, cartas de recomendação dos bicos que tinha feito. Tudo perfeitamente arrumado, porque ela sabia que não podia errar em nenhum detalhe. A mãe ajeitou a gola do vestido dela, passou a mão no cabelo que Mariana tinha preso num coque simples mas elegante e segurou o rosto da filha entre as mãos calejadas. Não disse nada por alguns segundos, apenas olhou bem fundo nos olhos dela. Então, com a voz embargada, sussurrou: "Vai com Deus, minha filha. Você merece isso. Você merece tudo de bom." Mariana abraçou a mãe com força, sentindo o cheiro de sabonete barato e café que sempre emanava dela. Quis dizer tantas coisas. Quis prometer que tudo ia dar certo, que logo logo a vida delas ia mudar, que os dias difíceis estavam chegando ao fim, mas as palavras ficaram presas na garganta. Então ela apenas apertou mais o abraço antes de sair. A caminhada até a estação de metrô mais próxima levava 15 minutos. Mariana tinha calculado tudo com precisão militar. Sabia exatamente que trem precisava pegar, onde fazer a baldeação, qual ônibus pegar na sequência, quanto tempo levaria a caminhada final até o prédio da empresa. Tinha até 20 minutos de margem de segurança, porque em São Paulo não dá para confiar que tudo vai funcionar perfeitamente. O metrô já estava lotado naquele horário. Corpo contra corpo, mochila batendo nas costas, gente empurrando, aquele calor abafado de gente amontoada. Os anúncios das estações ecoavam distorcidos pelos alto-falantes velhos. A pressa era palpável no ar. Todo mundo correndo atrás de algo: trabalho, estudo, consulta médica, sonho. Mariana segurou firme a pasta preta contra o peito, como se estivesse protegendo algo sagrado. Foi na terceira estação que sua vida mudou completamente. Ela nem percebeu de imediato. Estava concentrada, repassando mentalmente as respostas que tinha preparado para as perguntas mais comuns de entrevista. Qual seu maior defeito? Como você lida com pressão? Onde se vê daqui a 5 anos? Tinha ensaiado tudo, tinha pensado em cada palavra. Tinha treinado o tom de voz para não parecer nem insegura demais, nem arrogante demais. Foi o choro que cortou seus pensamentos. Não era um choro qualquer. Era o choro de pânico verdadeiro, aquele que vem do peito quando o mundo inteiro parece estar desabando. Mariana olhou na direção do som e seu coração apertou. Uma menina pequena, devia ter uns 5 ou 6 anos, estava parada sozinha na plataforma. Ela usava uma roupa claramente cara, um vestidinho rosa com detalhes em renda, um casaquinho de tricô fininho, sapatilhas brancas impecáveis. A mochila nas costas tinha estampa de unicórnio e brilhava com aqueles detalhes de lantejoula que crianças adoram. O cabelo estava preso em 2 Marias Chiquinhas perfeitas, com laços combinando. Tudo nela gritava cuidado, atenção, dinheiro, menos os olhos. Os olhos gritavam terror puro. Mariana olhou ao redor. A plataforma estava cheia de gente, mas todo mundo passava direto. Uns nem olhavam. Outros olhavam e desviavam rápido, como se não quisessem se envolver. Ela entendeu perfeitamente. São Paulo ensina a gente a não se meter, a não parar, a não olhar muito. A cidade é dura assim. Cada um com seus problemas, cada um correndo atrás da própria sobrevivência. Ela olhou para o relógio. Ainda tinha tempo. Não muito, mas tinha. O próximo trem para a baldeação chegaria em 4 minutos. Se ela embarcasse nele, chegaria tranquila. Se perdesse, teria que esperar mais 6 minutos, e aí a margem de segurança começaria a apertar. Ela olhou de novo para a menina, que agora chorava mais alto, procurando com os olhos desesperados por alguém conhecido. O coração de Mariana começou a bater acelerado. Ela sabia o que precisava fazer, sabia o que era certo. Mas a voz da razão gritava na cabeça dela: você não pode perder essa entrevista. Essa é sua chance.
Você passou meses procurando, tem contas para pagar, tem sua mãe dependendo de você, tem sua vida inteira pendurada nessa vaga. Vai, embarca no trem. Alguém vai ajudar a menina. Não precisa ser você. Mas aí ela imaginou. Imaginou se fosse uma criança dela. Imaginou se fosse ela mesma, pequena, perdida, com medo. Imaginou a mãe dessa menina, em algum lugar da cidade, provavelmente enlouquecendo de desespero. Imaginou que tipo de pessoa ela seria se passasse direto. Imaginou se conseguiria olhar no espelho depois. Se conseguiria olhar nos olhos da própria mãe e contar que deixou uma criança chorando sozinha porque tinha uma entrevista de emprego. O trem entrou na estação. As portas se abriram. A multidão começou a embarcar. Mariana deu um passo em direção ao vagão. Só um passo. Então parou. Olhou mais uma vez para a menina e sentiu algo mais forte que medo, mais forte que desespero, mais forte que necessidade. Sentiu humanidade. Sentiu aquilo que a mãe sempre tentou ensinar. A gente pode não ter muito, mas a gente tem que ter coração. Ela deixou o trem ir embora. Viu as portas se fecharem, viu o vagão se afastar. Sentiu o estômago revirar, porque sabia que tinha acabado de colocar tudo em risco. Mas caminhou em direção à menina. Quando se aproximou, se agachou para ficar na altura dos olhos da criança. A menina deu um passo para trás, assustada. Mariana sorriu com toda a ternura que conseguiu encontrar dentro do próprio pânico e disse baixinho: "Oi, meu amor. Você está perdida? Pode contar para mim que eu vou te ajudar, tá bom?" A menina olhou para ela com aqueles olhos inchados de tanto chorar. O lábio inferior tremia. Ela fungou e com a voz mais fina do mundo conseguiu falar: "Eu não acho minha tia. A gente estava junto e de repente ela sumiu. Eu tenho medo." Mariana sentiu o coração quebrar em pedacinhos. Estendeu a mão, devagar, sem forçar. A menina hesitou por um segundo, mas então colocou sua mãozinha pequena e gelada na mão de Mariana. E naquele momento, segurando a mão daquela criança desconhecida, Mariana entendeu que tinha tomado a decisão certa. Não importava o que acontecesse depois. Não importava se perdesse a vaga. Não importava se tivesse que recomeçar tudo de novo. Porque algumas coisas são maiores que emprego, maiores que dinheiro, maiores que planejamento. Algumas coisas a gente simplesmente não consegue ignorar sem perder um pedaço da alma. Ela pegou a menina pela mão e começou a procurar ajuda. Tentou falar com um segurança que estava na entrada da estação, mas o homem apenas apontou para o posto de informações no outro lado da plataforma e continuou andando. Tentou perguntar a uma mulher que parecia ser mãe, mas a mulher disse com pressa que não podia se atrasar e seguiu correndo. Tentou chamar a atenção de um funcionário da limpeza, mas o homem não falava português direito. E não entendeu o que ela estava pedindo. Mariana começou a sentir o desespero crescendo. Olhou no relógio de novo. Já tinha perdido 2 trens. Já estava atrasada. Precisava ligar para o RH, explicar, pedir uma chance. Mas como? Como explicar que estava atrasada porque parou para ajudar uma criança perdida? Iam acreditar? Iam entender? Ou iam pensar que era desculpa? Finalmente, encontrou o posto de informações. A atendente era uma mulher de meia idade com cara de cansada. Mariana explicou a situação rapidamente. A mulher olhou para a menina, depois para Mariana e suspirou pesado. Disse que precisava preencher um formulário, que ia chamar a coordenação, que tinha procedimentos. Cada palavra soava como uma sentença de morte para os planos de Mariana. Enquanto a atendente fazia ligações e anotava coisas num caderno velho, Mariana tentou conversar mais com a menina. Conseguiu descobrir que ela se chamava Sofia, que tinha 5 anos, que estava com uma tia que veio buscar ela na escola porque a mãe tinha viajado e o pai estava trabalhando. Mas quando perguntou o telefone de alguém, a menina começou a chorar de novo. Disse que não sabia de cor, que tinha na agenda da tia, que a tia sempre guardava o celular na bolsa grande. Mariana sentiu vontade de chorar também. Não pela menina apenas, por tudo, pela entrevista que estava perdendo, pelos sonhos que pareciam estar escorregando entre os dedos,
pela mãe que estava em casa esperando notícias boas, pelo telhado que ia continuar vazando, pelas contas que iam continuar atrasadas, por essa vida que parecia ser uma luta sem fim. Mas olhou para Sofia, que agora estava encostada nela, agarrada na sua roupa, como se Mariana fosse a única coisa sólida num mundo que tinha desabado, e engoliu o próprio desespero. Não era hora. Não podia desmoronar agora. Tinha uma criança precisando dela. Então, respirou fundo, apertou de leve a mão da menina e disse: "Vai dar tudo certo, viu, Sofia? A gente vai achar sua tia. Você é muito corajosa." Passaram-se 40 minutos até que conseguiram algum avanço. A coordenadora da estação apareceu, fez mais perguntas, ligou para a polícia, acionou o protocolo de criança perdida. Mariana percebeu que estava tremendo, mas não sabia se era de frio, de nervosismo ou de frustração. Pediu licença, disse que precisava fazer uma ligação rápida e se afastou um pouco com o celular na mão. Encontrou o número do RH da empresa. Os dedos tremiam enquanto discava. Atenderam na terceira chamada. Mariana explicou a situação com a voz entrecortada, tentando não soar desesperada demais, pedindo compreensão, implorando por uma segunda chance, uma remarcação, qualquer coisa. A voz do outro lado era fria, mecânica, processual. Disse que a entrevista foi marcada para aquele horário, que outros candidatos já estavam na fila, que a vaga era muito concorrida, que não comparecimento significava desistência. Agradeceu o contato e desligou. Mariana ficou parada ali, com o celular ainda na mão, olhando para a tela que tinha voltado a escurecer. Sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se apoiar na parede para não cair. Tudo tinha acabado. Meses de preparação, anos de luta, uma vida inteira de sacrifício. Tudo por água abaixo, por causa de uma decisão de segundos, por causa de um coração que não soube ficar calado quando deveria. Ela voltou para perto de Sofia, que continuava sentada no banco duro da estação, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. A menina olhou para ela e perguntou com aquela sinceridade brutal das crianças: "Você está triste?" Mariana tentou sorrir, mas as lágrimas começaram a cair sozinhas. Ela se sentou ao lado da menina, ainda segurando a pasta preta que agora parecia inútil, e assentiu devagar. Então Sofia fez algo inesperado. Subiu no colo dela, abraçou seu pescoço e sussurrou bem baixinho no ouvido: "Obrigada por não me deixar sozinha." E Mariana entendeu naquele momento que, mesmo tendo perdido tudo, ela tinha ganhado algo que nenhum salário podia comprar. Ela tinha mantido sua humanidade intacta num mundo que insiste em nos transformar em máquinas de sobrevivência. Ela tinha olhado nos olhos de uma criança assustada e escolhido o que era certo, não o que era conveniente. E por mais que doesse, por mais que a vida fosse ficar ainda mais difícil, ela sabia no fundo que não conseguiria ter feito diferente. Os minutos continuaram passando devagar, pesados como chumbo, até que, de repente, ouviram uma voz gritando desesperada: "Sofia! Sofia!" Um homem alto entrou correndo na estação, o paletó do terno aberto, a gravata torta, os olhos vermelhos procurando freneticamente. Quando viu a menina, seu rosto inteiro se transformou. Era como ver alguém voltar a respirar depois de afogar. Ele correu até elas e pegou a filha no colo com tanta força que a menina soltou um gritinho. Mas era um grito feliz. Sofia começou a chorar de novo, mas agora eram lágrimas de alívio. "Papai, papai, eu fiquei com tanto medo." O homem a embalava, repetindo sem parar: "Está tudo bem agora, meu amor. Papai está aqui. Papai não vai te deixar nunca mais." Mariana se levantou devagar, pegou sua pasta e começou a se afastar discretamente. Sua parte estava cumprida. A menina estava segura. Ela podia ir embora agora, ir para casa, contar para a mãe que tinha perdido a entrevista, encarar os olhos dela e ver toda a esperança se esvair, recomeçar a procura por emprego do zero, voltar para aquele ciclo infinito de currículos ignorados e oportunidades que nunca vinham. Mas antes que conseguisse dar 3 passos, ouviu a voz do homem: "Espera, por favor." Ela se virou. Ele tinha colocado Sofia no chão,
mas continuava segurando a mão da filha com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer de novo. Os olhos dele estavam marejados e, quando falou, a voz saía embargada. Foi você quem ficou com ela? Foi você quem cuidou da minha filha? Mariana apenas assentiu, sem saber o que dizer. O homem se aproximou, e ela pôde ver de perto que ele tinha chorado muito. As marcas estavam lá na pele ao redor, dos olhos nas faces úmidas, na respiração ainda irregular. Ele não parecia um executivo naquele momento. Parecia apenas um pai que tinha acabado de reencontrar a coisa mais importante da vida. Não sei nem como agradecer, ele disse, a voz falhando. Eu estava numa reunião quando a tia dela me ligou desesperada, dizendo que tinham se separado no metrô. Larguei tudo e atravessei a cidade. Pensei que fosse enlouquecer. Você não faz ideia do que significa ter encontrado ela sã e salva. Você não faz ideia. Mariana forçou um sorriso pequeno. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, ela respondeu, mesmo sabendo que não era verdade. Ela tinha visto com os próprios olhos como as pessoas tinham passado direto. O homem limpou o rosto com as costas da mão e perguntou o nome dela. Mariana. E você estava indo para onde, Mariana? Quando você parou para ajudar minha filha, estava a caminho de onde? Ela hesitou. Pensou em mentir, em inventar algo qualquer para não ter que admitir o que tinha perdido. Mas estava cansada demais para fingir. Então, com a voz baixa e carregada de uma tristeza que não conseguia mais esconder, contou. Contou da entrevista, do emprego que significava tudo, dos meses de preparação, da ligação que tinha acabado de fazer, da vaga que tinha sido perdida, do futuro que tinha escorregado entre os dedos enquanto ela segurava a mão de uma criança assustada. Quando terminou de falar, viu que o homem tinha ficado completamente paralisado. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não soube decifrar. Parecia choque, parecia compreensão, parecia algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Então, ele fez uma pergunta que mudaria tudo. Qual era o nome da empresa? Mariana disse o nome, e viu o rosto dele mudar completamente, como se tivesse acabado de entender algo imenso e assustador. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Mariana sentiu dificuldade de respirar. O homem continuava olhando para ela com aquela expressão indecifrada, enquanto Sofia, alheia à tensão que se formava, brincava com os próprios dedos. Então ele falou, e as palavras saíram pausadas, como se ele mesmo estivesse tendo dificuldade de acreditar no que estava dizendo. Eu sou Khalil Mansur. Sou o dono da empresa. Mariana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O mundo inteiro pareceu girar por um segundo. Aquilo não podia ser verdade, não podia ser real. Era coincidência demais, cruel demais, irônico demais para ser verdade. Ela tinha perdido a chance da vida para salvar justamente a filha do homem que poderia ter mudado tudo para ela. O destino estava fazendo uma piada de mau gosto ou estava tentando dizer alguma coisa. Khalil viu a cor sumir do rosto dela e colocou a mão no ombro de Mariana, como se temesse que ela fosse desmaiar. Respire, ele disse, com uma gentileza que não combinava com a figura intimidadora de executivo. Por favor, respire. Senta aqui um pouco. Eles se sentaram no banco da estação. Sofia entre, os dois ainda segurando a mão do pai com força. Mariana tentava processar aquilo tudo enquanto o barulho do metrô continuava ao redor deles, indiferente ao furacão que estava acontecendo dentro dela. As pessoas continuavam passando, apressadas, cada uma carregando seu próprio universo de problemas e urgências. E ali estavam eles três, suspensos num momento que parecia impossível. Khalil passou a mão pelo cabelo, claramente perturbado. Ele parecia estar lutando internamente com algo, tentando entender a situação tanto quanto ela. Então começou a falar, e conforme as palavras saíam, Mariana percebeu que ele estava genuinamente abalado. Eu não entendo. Ele disse. Minha filha se perde no metrô justamente no dia em que você tem uma entrevista na minha empresa. Você perde a vaga porque parou para ajudá-la. E eu só descubro isso agora. O que é isso? Acaso? Destino? Um teste? Mariana não sabia o que responder.
Ela própria estava se fazendo as mesmas perguntas. Por que entre milhões de pessoas em São Paulo, foi ela quem estava naquela plataforma naquele momento exato? Por que a tia de Sofia tinha se distraído justamente ali? Por que o sistema de RH tinha sido tão rígido, tão frio, tão rápido em descartá-la? Era difícil não procurar significado em toda aquela sequência de eventos. Sofia, percebendo que os adultos estavam muito sérios, puxou a manga da blusa do pai. Papai, a moça é boa. Ela ficou comigo o tempo todo. Ela não foi embora. Kalil olhou para a filha com uma ternura que transformou completamente seu rosto. Então olhou para Mariana e disse algo que ela nunca imaginaria ouvir. Eu preciso corrigir uma injustiça. Mariana ia protestar, dizer que não precisava de favor, que não queria caridade. Mas ele levantou a mão, pedindo que ela o deixasse terminar. Não é favor, ele disse, como se tivesse lido os pensamentos dela. E definitivamente não é caridade. Você provou hoje algo que nenhum currículo pode comprovar. Você provou que tem caráter, que coloca a humanidade acima de oportunidade, que não passa direto quando alguém precisa de ajuda. E isso, Mariana, isso vale mais do que qualquer habilidade técnica que eu possa testar numa entrevista. Ele fez uma pausa, olhou para Sofia e continuou. Minha filha perdeu a mãe há 2 anos. Desde então, tenho tentado equilibrar minha empresa, minha vida e a criação dela. Já passaram pela minha casa babás com currículos impecáveis, profissionais perfeitamente qualificadas, mulheres com anos de experiência, todas elas impecáveis no papel, todas elas frias na prática. Sofia precisa de alguém que realmente se importe, alguém que não a trate como responsabilidade, mas como pessoa, alguém que não passe direto. Mariana sentiu o coração disparar. Ela entendeu onde aquilo estava indo, mas não conseguia acreditar. Não podia ser o que ela estava pensando. Kalil continuou, a voz firme, mas gentil. Não estou oferecendo a vaga administrativa. Estou oferecendo algo diferente. Algo diretamente ligado ao que você provou hoje. Preciso de alguém para cuidar de Sofia, para estar presente na vida dela, para ser uma figura constante, alguém em quem ela possa confiar, alguém que não vá embora quando as coisas ficarem difíceis. Ele tirou um cartão de visita do bolso e estendeu para Mariana. O salário é maior do que o da vaga administrativa. Muito maior. Inclui vale transporte, vale alimentação, plano de saúde completo. Você trabalharia de segunda a sexta, algumas vezes incluindo sábados quando eu precisar viajar a trabalho. Teria um quarto na casa, se preferir não fazer o trajeto todos os dias. Mas o mais importante, ele fez questão de enfatizar, é que eu não quero uma funcionária robótica. Quero alguém que minha filha possa amar, e confiar, e sentir segura. Alguém como você. Mariana olhou para o cartão na mão dela, depois para Kalil, depois para Sofia, que a observava com aqueles olhos grandes e ainda vermelhos de tanto chorar. 1000 pensamentos atravessaram sua cabeça ao mesmo tempo. Era uma salvação. Era a solução de todos os seus problemas financeiros. Era mais do que ela tinha sonhado conseguir com aquela entrevista perdida. Mas também era assustador. Era entrar num mundo completamente diferente do seu. Era conviver diariamente com um homem que ela não conhecia. Era cuidar de uma criança que tinha perdido a mãe. Era responsabilidade imensa. Era complexo. E tinha outra coisa. Tinha o orgulho. Aquela voz na cabeça dela que dizia que ela não queria ser vista como alguém que foi salva por pena, por gratidão, por dívida. Ela tinha estudado, tinha se formado, tinha trabalhado duro para conseguir algo por mérito próprio. E agora estava sendo oferecido algo que vinha embrulhado em circunstâncias extraordinárias. Como separar o que era oportunidade legítima do que era apenas culpa de um pai agradecido? Como se lesse novamente seus pensamentos, Kalil acrescentou. Eu entendo se você precisar pensar. Entendo, se isso parece estranho demais, rápido demais. Mas deixa eu te propor uma coisa. Vem passar um dia na minha casa. Amanhã. Conhece a rotina, conhece Sofia direito. Vê se é algo que você realmente gostaria de fazer. Sem compromisso.
Se ao final do dia você decidir que não é para você, sem problema, mas pelo menos vai ter visto com os próprios olhos antes de decidir. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Pensou na mãe esperando em casa, ansiosa por notícias. Pensou nas contas atrasadas. Pensou no telhado vazando. Pensou em todas as vezes que tinha mandado currículo e não tinha recebido nem resposta. Pensou em quanto tempo levaria para conseguir outra entrevista, outra chance, outra oportunidade. Pensou que talvez aquilo fosse mesmo um sinal. Que talvez o universo estivesse tentando lhe dizer algo. Que talvez perder aquela entrevista não tivesse sido perder, mas sim ser redirecionada. Ela olhou para Sofia e a menina sorriu. Um sorriso pequeno, ainda meio triste, mas genuíno. E Mariana sentiu algo dentro dela amolecer. Tá bom, ela disse quase num sussurro. Eu vou amanhã, vou conhecer e vou decidir depois. O rosto de Kalil se iluminou com alívio. Ele anotou o endereço no verso do cartão, confirmou o horário e garantiu que mandaria um carro buscá-la. Mariana quis recusar, dizer que podia ir de metrô, mas ele foi firme. Por favor, depois de tudo o que aconteceu hoje, me deixa pelo menos garantir que você chegue em segurança. Quando Mariana finalmente saiu daquela estação de metrô, já passava das 11 da manhã. A entrevista teria terminado há muito tempo. Seu plano perfeito tinha desmoronado completamente. Mas no bolso, ela carregava um cartão de visita, que talvez representasse algo ainda maior do que tinha planejado. Ela não sabia se deveria estar aliviada, assustada, esperançosa ou desconfiada. Provavelmente era tudo isso ao mesmo tempo. A viagem de volta para casa foi um borrão. Mariana olhava pela janela do metrô sem realmente ver nada. Tentava imaginar como ia explicar aquilo tudo para a mãe. Tentava processar o que tinha acontecido. Tentava entender se tinha tomado a decisão certa ou se estava se deixando levar por desespero. Mas no fundo, bem no fundo, havia uma sensação estranha de que as coisas tinham acontecido exatamente como deveriam ter acontecido. Quando chegou em casa, encontrou Dona Célia na cozinha, descascando batatas para o almoço. A mãe levantou, os olhos assim que ouviu a porta abrir, e Mariana viu a expectativa estampada naquele rosto. E então? Como foi? Mariana largou a pasta no sofá e se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Mãe, ela começou, você não vai acreditar no que aconteceu. E então contou tudo, cada detalhe. A menina perdida, a decisão de parar, a entrevista perdida, a descoberta de quem era o pai, a proposta inesperada. Falou sem parar, como se precisasse colocar tudo para fora de uma vez para conseguir entender melhor. Dona Célia ouviu em silêncio, a faca de descascar batatas parada no ar, os olhos arregalados. Quando Mariana terminou, a mãe ficou um longo momento sem dizer nada. Então, devagar, ela pousou a faca, limpou as mãos no avental e segurou o rosto da filha entre as palmas. Minha filha, ela disse com a voz embargada, você fez a coisa certa. Você sempre faz a coisa certa. E se isso tudo aconteceu desse jeito, é porque tinha que ser assim. Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. Mariana sentiu as lágrimas finalmente caírem. Tinha segurado o dia inteiro, mas agora, na segurança da cozinha da própria casa, no colo emocional da mãe, ela pôde desmoronar. Chorou de alívio, de medo, de esperança, de exaustão. E Dona Célia a embalou como se ela ainda fosse criança, dizendo baixinho que tudo ia dar certo, que ela ia ver. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Ficou revirando na cama estreita, pensando no dia seguinte. Tentou imaginar como seria a casa de um milionário. Tentou imaginar como seria passar o dia com Sofia. Tentou imaginar se realmente conseguiria fazer aquilo. Cuidar de uma criança que tinha perdido a mãe. Entrar na vida de uma família que não era a sua. Aceitar uma oportunidade que tinha nascido de uma tragédia evitada. Quando o sol começou a clarear por entre as frestas da cortina, Mariana já estava acordada. Tinha passado a última hora escolhendo o que vestir. Não podia ser o vestido da entrevista, já estava amassado e trazia memórias ruins. Acabou optando por uma calça jeans simples mas arrumada e uma blusa branca básica.
Queria parecer profissional, mas não pretensiosa. Queria parecer confiável, mas não submissa. O carro que Kalil mandou chegou pontualmente às 8 da manhã. Era discreto, não chamava atenção, mas era indubitavelmente confortável. Mariana nunca tinha andado num carro com banco de couro. Verdadeiro. O motorista foi educado. Abriu a porta para ela, perguntou se estava confortável. E enquanto atravessavam a cidade em direção a um bairro que Mariana só conhecia de nome, ela olhava pela janela, vendo São Paulo mudar completamente. As ruas ficavam mais arborizadas, as casas ficavam maiores, os muros ficavam mais altos. Era como atravessar para outro planeta, um lugar que existia na mesma cidade, mas em dimensões completamente diferentes. Quando o carro parou em frente a um portão alto de ferro, Mariana teve que controlar a respiração. Era real. Estava realmente ali. A casa era linda de uma forma que ela só tinha visto em revistas. Moderna, com grandes janelas de vidro, jardim impecável, tudo arrumado com um gosto refinado, mas não ostensivo. Kalil a esperava na entrada, vestido mais casual do que no dia anterior, mas ainda emanando aquela presença de alguém acostumado a comandar. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso que parecia genuinamente feliz pela presença dela. Seja bem-vinda, Mariana. Entra, por favor. Sofia está ansiosa para te ver de novo. Eles entraram, e Mariana teve a sensação mais estranha. Por fora, aquela casa era perfeita, mas por dentro faltava algo. Não havia fotos nas paredes, não havia bagunça acolhedora. Não havia aquele cheiro de lar que uma casa deveria ter. Era bonita, era impecável, mas era fria, como se a dor tivesse congelado tudo ali dentro. Kalil percebeu o olhar dela vagando pelos ambientes. Eu sei o que você está pensando, ele disse baixinho. Parece um museu, não parece? Ele fez uma pausa, e quando continuou, a voz saía pesada. Desde que minha esposa se foi, eu não consegui mais deixar essa casa ser o que ela era. É como se eu tivesse congelado tudo no tempo, com medo de mudar qualquer coisa e perder ainda mais as memórias dela. Mas eu sei que isso não é saudável, nem para mim, nem para Sofia. Ela precisa de uma casa que viva, não de um mausoléu. Antes que Mariana pudesse responder, ouviram passos correndo pela escada. Sofia apareceu, ainda de pijama, o cabelo bagunçado do sono. E o rosto se iluminou completamente ao ver Mariana. Você veio mesmo! A menina correu e abraçou as pernas dela, e Mariana sentiu o coração apertar. Aquela criança mal a conhecia, mas já estava se agarrando a ela como se tivesse encontrado algo que procurava há muito tempo. Oi, Sofia, Mariana disse, se abaixando para ficar na altura dela. Vim passar o dia com você. Seu pai disse que você ia me mostrar seus brinquedos e a gente ia brincar muito. Pode ser? Os olhos de Sofia brilharam. Pode. Vem comigo. E sem esperar resposta, pegou a mão de Mariana e começou a puxá-la a escada acima. Kalil ficou para trás, observando as duas subirem, e Mariana virou-se por um segundo e viu nele uma expressão de esperança misturada com medo. Como se ele estivesse vendo algo que queria muito acreditar que poderia dar certo, mas tinha medo de se decepcionar novamente. O quarto de Sofia era o único lugar naquela casa que tinha alma, cheio de cores, brinquedos, desenhos pregados na parede, bichos de pelúcia espalhados. Era o único ambiente que respirava vida. A menina mostrou tudo com entusiasmo. A casinha de bonecas, os livros de história, a coleção de unicórnios, o baú de fantasias. E Mariana, que tinha ido até ali sem saber direito o que esperar, começou a sentir algo mudando dentro dela. Não era pena, não era obrigação, era conexão genuína. Sofia era uma criança doce e esperta, engraçada, mas também era uma criança ferida, que tinha aprendido cedo demais que as pessoas podiam desaparecer. Toda vez que Mariana se afastava alguns passos, Sofia olhava rapidamente para ter certeza de que ela ainda estava ali. Toda vez que dizia que ia ao banheiro, a menina perguntava, "Mas você volta, né?" E Mariana começou a entender o que Kalil tinha dito sobre precisar de alguém que realmente se importasse. Sofia não precisava de mais uma profissional eficiente.
Ela precisava de alguém que ficasse, de alguém que a fizesse sentir segura, de alguém que não fosse embora. As horas passaram rápido. Brincaram, desenharam, leram histórias, fizeram lanche, junto na cozinha. A governanta da casa, uma senhora chamada Dona Irene, observava tudo de longe com um olhar avaliador. Mariana podia sentir que estava sendo testada e, estranhamente, não se sentiu ofendida. Entendia perfeitamente. Aquelas pessoas tinham sido feridas, tinham perdido alguém importante, tinham o direito de serem cuidadosas. Na hora do almoço, Kalil se juntou a elas. E pela primeira vez, Mariana viu aquela mesa enorme sendo usada de verdade. Sofia tagarelava, animada, contando tudo o que tinha feito com Mariana. Kalil ouvia com atenção, fazendo perguntas, rindo das histórias, e Mariana percebeu algo que a surpreendeu. Ele era um pai presente, ou pelo menos estava tentando muito ser. Não era perfeito. Era óbvio que lutava para equilibrar tudo, mas o amor estava ali, palpável em cada olhar que ele direcionava para a filha. Depois do almoço, enquanto Sofia assistia desenho na sala, Kalil chamou Mariana para conversar no escritório. Era um ambiente masculino, com estantes de livros, mesa de trabalho imponente, cadeiras de couro. Ele ofereceu água, café, sentou-se à frente dela com uma postura menos formal do que Mariana esperava de um empresário. E então ele perguntou: "O que você achou? Consegue se ver fazendo isso?" Mariana respirou fundo. A verdade era que sim, conseguia. Mais do que isso, já tinha começado a se importar. Em poucas horas, Sofia tinha entrado no coração dela de uma forma que ela não esperava. Mas havia medo também. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de se apegar e depois algo dar errado. Medo de entrar naquele mundo e se sentir deslocada para sempre. Ela decidiu ser honesta. "Eu consigo me ver cuidando de Sofia", ela disse. "Sua filha é incrível. Qualquer pessoa se apegaria a ela. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não quero ser só mais uma funcionária que passa pela vida dela. Se eu aceitar isso, eu vou me entregar de verdade. Eu vou me importar de verdade. E se no futuro isso terminar por algum motivo, vai doer. Em mim e nela." Kalil assentiu devagar. "Eu entendo. E é exatamente por isso que eu quero você. Porque você já está pensando nisso. Porque você não está vendo isso como apenas um emprego. Porque você tem empatia real." Ele fez uma pausa. "Olha, Mariana, eu não vou mentir dizendo que vai ser fácil. Sofia tem cicatrizes emocionais. Ela perdeu a mãe muito nova. Tem dias que ela regride. Tem noites que ela acorda chorando. Tem momentos que ela testa limites justamente para ver se a pessoa vai ficar ou vai embora. Mas ela precisa de alguém que permaneça, que não desista, que prove que é possível confiar de novo." As palavras dele ecoaram dentro de Mariana, porque ela sabia exatamente como era isso. Ela própria tinha crescido sem pai, tinha aprendido cedo que nem todos ficavam, tinha desenvolvido suas próprias formas de testar se as pessoas eram confiáveis. E talvez fosse exatamente por isso que conseguia entender Sofia de um jeito único. Ela olhou nos olhos de Kalil e disse, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma: "Eu aceito, mas com uma condição. Eu não vou ser apenas uma funcionária que obedece ordens calada. Eu vou ter voz nas decisões sobre Sofia. Vou poder discordar de você se achar que algo não é bom para ela. Vou poder estabelecer limites e rotinas que eu considere importantes. Eu preciso ser parceira na criação dela, não só sombra obediente, porque se não for assim, eu não vou conseguir fazer o melhor trabalho possível." Por um momento, Kalil apenas a encarou, e então, lentamente, um sorriso se formou no rosto dele. Um sorriso de respeito, de admiração, de algo mais que Mariana não soube identificar. "Fechado", ele disse, estendendo a mão. "Parceiras, então." E quando ela apertou aquela mão, Mariana sentiu que tinha acabado de mudar completamente o rumo da própria vida. Os primeiros dias foram uma dança cuidadosa de adaptação. Mariana acordava ainda de madrugada, pegava o primeiro metrô para chegar à casa de Kalil às 7 da manhã. Ajudava Sofia a acordar,
Escolhiam juntas a roupa do dia. Tomavam café enquanto conversavam sobre sonhos da noite ou planos para o dia. Mariana a levava para a escola. Buscava no final da tarde, ajudava com lição de casa, inventava brincadeiras, preparava jantares simples que Sofia devorava com prazer porque eram feitos com carinho e não apenas servidos com eficiência. E a cada dia, Mariana via a transformação acontecendo. Sofia começou a sorrir mais, a relaxar, a parar de fazer aquelas perguntas ansiosas sobre quando Mariana ia embora. A menina acordava cantando, voltava da escola contando histórias animadas, dormia tranquila sem precisar checar 10 vezes se Mariana ainda estava na casa. Estava criando raízes de confiança, e isso era lindo de se ver. Dona Célia notou as mudanças na filha também. Mariana chegava em casa mais tarde agora, geralmente por volta das 9 da noite, mas chegava com um brilho nos olhos que não existia antes. Contava histórias sobre Sofia, sobre as coisas engraçadas que ela dizia, sobre os progressos que estava fazendo. E a mãe ouvia tudo com um sorriso satisfeito, feliz de ver que a filha não tinha apenas conseguido um emprego, mas tinha encontrado propósito. O dinheiro começou a mudar as coisas de forma prática também. Mariana conseguiu pagar todas as contas atrasadas. Contratou alguém para finalmente consertar o telhado. Comprou roupas novas para ela e para a mãe. Levou Dona Célia ao dentista e resolveu aquele problema que a incomodava há tanto tempo. Foram pequenas vitórias que significavam dignidade recuperada, alívio do estresse constante, possibilidade de respirar sem medo do mês seguinte. Mas havia algo mais acontecendo, algo que Mariana não tinha previsto e que a assustava mais do que queria admitir. A cada dia que passava, aquela casa deixava de parecer apenas lugar de trabalho. Começou a parecer lar. E pior ainda, ela começou a sentir coisas que definitivamente não deveria sentir pelo homem que a empregava. Kalil tinha começado a mudar também. No início, ele chegava tarde, depois que Sofia já estava dormindo, mas aos poucos passou a chegar mais cedo. Começou a jantar com elas, a perguntar sobre o dia, a sentar no chão da sala para brincar com a filha, a ler histórias antes de dormir. Estava tentando ser mais presente, e Mariana via o esforço genuíno naquilo. Via também a luta interna dele, o peso da culpa por ter se afastado tanto depois da perda da esposa, a tentativa de reconectar com a filha. E nas conversas que tinham depois que Sofia dormia, enquanto tomavam chá na cozinha ou ficavam na sala organizando o dia seguinte, Mariana foi descobrindo camadas daquele homem que ninguém mais via. Ele falava sobre a empresa que tinha construído, sobre a pressão de manter tudo funcionando, sobre como tinha usado o trabalho como anestesia para a dor. Falava sobre a esposa, Laila, com uma tristeza profunda, mas também com gratidão por terem tido o tempo que tiveram juntos. Contava que eles tinham tentado ter um segundo filho, que Laila tinha engravidado mas perdido o bebê, e que as complicações dessa perda tinham acabado tirando a vida dela também. Mariana ouvia tudo aquilo e seu coração doía por ele. Via um homem que tinha tido tudo e perdido metade, que tinha dinheiro, mas não tinha paz, que tinha sucesso, mas não tinha alegria, e aos poucos ela começou a compartilhar suas próprias histórias também. Falou sobre crescer sem pai, sobre as dificuldades que tinha enfrentado, sobre quantas vezes tinha pensado em desistir, mas não podia porque tinha a mãe dependendo dela. Falou sobre os preconceitos que tinha enfrentado por vir da periferia, sobre as portas que tinham se fechado antes mesmo dela poder provar seu valor. E nessas conversas, algo mudou entre eles. Deixaram de ser apenas patrão e empregada. Viraram duas pessoas que tinham sofrido de formas diferentes, mas profundas, que entendiam dor, que reconheciam solidão, que encontravam um no outro algo que faltava, compreensão genuína. Mariana começou a perceber os detalhes, a forma como Kalil a olhava quando achava que ela não estava vendo, como ele sorria quando a ouvia cantando com Sofia, como pedia a opinião dela sobre coisas que iam além da rotina da menina, como deixava a xícara de café dela pronta toda manhã, já sabendo exatamente como ela gostava. Eram gestos pequenos, mas carregados de atenção, de cuidado,
de algo que estava crescendo silenciosamente entre eles, e ela se pegou fazendo o mesmo. Notava quando ele chegava mais cansado e preparava o chá que ele gostava sem que ele pedisse. Observava os livros que ele lia e deixava um marcado numa página que achava que ele ia gostar. Arrumava flores na mesa do escritório dele, trazendo vida para aquele espaço que tinha sido apenas funcional. Eram formas inconscientes de cuidar, de demonstrar que via ele, que se importava. Sofia percebeu antes dos adultos. As crianças sempre percebem. Numa tarde de sábado, enquanto os três faziam brigadeiro na cozinha, a menina olhou para o pai e para a Mariana e disse com aquela naturalidade brutal das crianças: "Vocês dois ficam felizes quando estão juntos. Por que não ficam juntos de verdade?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana sentiu o rosto pegar fogo. Kalil tossiu, claramente sem saber o que dizer. Tentaram desviar o assunto, fazer piada, mudar de conversa, mas a semente tinha sido plantada, e ambos sabiam que não podiam mais fingir que não sentiam o que estavam sentindo. Foram passando as semanas e a tensão crescia. Não era desconfortável, era elétrica. Estava nos olhares que duravam meio segundo a mais, nos toques acidentais que pareciam queimar, nos momentos em que ficavam muito próximos e nenhum dos dois se afastava, nas conversas que iam se estendendo cada vez mais tarde da noite. No fato de que Mariana tinha começado a ficar mais vezes na casa usando o quarto de hóspedes, porque sempre havia alguma justificativa. Sofia estava gripada e precisava de cuidado, estava tarde demais para voltar de metrô, tinha chuva forte e era perigoso o trajeto. Dona Irene, a governanta, observava tudo com olhos experientes. Num dia em que estava sozinha com Mariana, na cozinha enquanto preparavam o almoço, ela disse algo que fez Mariana parar. "Já passaram por aqui 5 profissionais antes de você, todas competentes, todas educadas, todas perfeitamente adequadas no papel. Nenhuma durou mais que 3 meses. Sabe por quê?" Mariana balançou a cabeça sem saber onde aquilo ia dar. Porque Sofia testava todas. Via se ficavam ou se iam embora na primeira dificuldade. E todas foram embora. Algumas porque não aguentaram as birras. Outras porque acharam que o trabalho era difícil demais pelo salário. Outras porque viram aqui apenas um degrau para coisa melhor. Dona Irene fez uma pausa, significativa. "Mas você é diferente. Você se importa de verdade e o Sr. Kalil vê isso, ele vê você." As palavras ficaram ecoando na cabeça de Mariana o dia inteiro. E à noite, quando Kalil chegou mais cedo do trabalho e encontrou ela e Sofia assistindo um filme na sala, tudo mudou. Ele se juntou a elas no sofá. Sofia estava entre os dois, mas foi se ajeitando até ficar com a cabeça no colo de Mariana e os pés no colo do pai. E os dois adultos ficaram ali, cada um acariciando uma parte da menina, olhando para a tela mais intensamente conscientes da presença um do outro. Quando Sofia adormeceu no meio do filme, Kalil a carregou para o quarto. Mariana foi junto, ajudou a tirar a roupa e colocar o pijama sem acordá-la completamente. Cobriram a menina juntos, ajeitaram o travesseiro, beijaram sua testa. E quando saíram do quarto e fecharam a porta devagar, ficaram parados no corredor, muito próximos, olhando um para o outro no silêncio da casa adormecida. "Mariana", Kalil começou, com a voz rouca, "preciso te dizer uma coisa. Tentei evitar, tentei ignorar, tentei me convencer que era errado, que você trabalha para mim, que nossa situação é complicada, que as pessoas vão julgar, que há diferenças entre nossos mundos que não podem ser ignoradas. Mas não consigo mais fingir." O coração de Mariana estava batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Ela sabia o que vinha a seguir. Tinha sentido aquilo crescendo tanto quanto ele. Tinha lutado contra da mesma forma. Tinha todos os mesmos medos. Mas também tinha a mesma certeza inevitável de que algo profundo estava acontecendo entre eles. "Eu me apaixonei por você", Kalil disse, e as palavras saíram carregadas de uma vulnerabilidade que transformou completamente aquele homem poderoso em apenas um ser humano com medo de se machucar. "Apaixonei pela forma como você cuida da minha filha, pela forma como você trouxe vida de volta para essa casa, pela sua força,
sua determinação, sua bondade. Apaixonei por você inteira, Mariana. E sei que é loucura. Sei que pode complicar tudo. Sei que você pode não sentir o mesmo. Mas eu precisava dizer. Não conseguia mais guardar isso. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana antes que ela pudesse controlá-las. E quando falou, a voz saiu embargada. Eu também, ela sussurrou. Eu também me apaixonei. Tentei não deixar acontecer. Tentei manter distância. Tentei lembrar que você é meu patrão, que eu cuido da sua filha, que as pessoas vão dizer que eu me aproveitei da situação. Mas não consigo controlar o que sinto. Você me fez acreditar que eu podia ser mais do que sempre achei que era. Me fez sentir vista, valorizada. E em algum momento no meio disso tudo, você virou a pessoa que eu mais quero ver quando acordo, a voz que eu mais quero ouvir, a presença que faz essa casa parecer lar. Khalil deu um passo à frente e pegou a mão dela. O toque foi elétrico, simples, mas carregado de tudo que tinham guardado durante aqueles meses. E então, devagar, ele trouxe a mão dela até os lábios e beijou de leve, um gesto tão terno que partiu algo dentro de Mariana. Ela soluçou e ele a puxou para um abraço. Ficaram ali no corredor, abraçados, chorando baixinho para não acordar Sofia, mas permitindo que todas aquelas emoções finalmente transbordassem. Se você estivesse no lugar de Mariana, teria aceitado se apaixonar pelo patrão mesmo com todas as complicações, ou teria guardado os sentimentos? Nos conte nos comentários. Os dias que se seguiram foram diferentes. Não mudaram a rotina, não mudaram as responsabilidades, mas mudaram tudo que pulsava por baixo. Agora, quando Khalil chegava em casa, beijava Sofia e depois se aproximava de Mariana e beijava sua testa, sua bochecha, às vezes seus lábios quando a menina não estava olhando. Agora, quando jantavam juntos, ele segurava a mão dela por baixo da mesa. Agora, quando ficavam acordados conversando, ele a abraçava no sofá e ela encostava a cabeça no ombro dele, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo. Sofia floresceu ainda mais, porque criança sente quando há amor no ar. Sente quando os adultos ao redor estão felizes. Ela começou a chamar Mariana de Mari, um apelido carinhoso que nasceu naturalmente e que fazia o coração de Mariana derreter toda vez. Começou a fazer planos que incluíam os três. Vamos ao parque domingo? Vamos fazer bolo juntos? Vamos assistir aquele filme todos abraçadinhos no sofá? Mas nem tudo eram flores. Mariana começou a sentir o peso do que aquilo significava. Começou a notar olhares de Dona Irene que, apesar de aprovar silenciosamente, também carregavam preocupação. Começou a se perguntar o que as pessoas iam pensar. A babá que conquistou o patrão milionário. A mulher pobre que deu o golpe do baú. A oportunista que se aproveitou da situação. Não importava que não fosse nada disso. Não importava que o sentimento fosse genuíno dos dois lados. As pessoas iam julgar. E o julgamento doía. Numa noite em que Khalil percebeu ela mais quieta que o normal, perguntou o que estava acontecendo. Mariana hesitou, mas decidiu ser honesta. Tenho medo, ela confessou. Medo do que as pessoas vão dizer. Medo de que vão achar que eu me aproveitei da situação. Medo de que no fundo você também possa achar isso um dia. Que vai acordar e perceber que fez uma loucura, que misturou gratidão com amor, que eu não sou do seu mundo e que isso vai ficar claro mais cedo ou mais tarde. Khalil segurou o rosto dela entre as mãos e a forçou a olhar nos olhos dele. Escuta bem o que eu vou te dizer, Mariana. Eu tenho 40 anos. Já passei pela vida o suficiente para saber a diferença entre gratidão e amor, entre conveniência e conexão real. Você não é uma funcionária que eu decidi promover a namorada. Você é a mulher que devolveu vida para mim e para minha filha, que me fez lembrar como é sentir, que me fez querer ser melhor. E se as pessoas quiserem julgar, que julguem. A opinião delas não muda o que eu sinto, não muda o que nós somos. Mas e se não der certo? Mariana sussurrou. E se ficarmos juntos e depois terminar? Eu vou perder você e meu trabalho. Vou perder Sofia. Vou perder tudo de novo. Não sei se consigo arriscar tanto. Ele respirou fundo.
E quando falou, a voz era séria e carregada de certeza. Olha para mim. Eu estou te dizendo que não é risco. Estou te dizendo que isso é real, tão real que eu quero que você se mude de vez para cá. Que seu quarto não seja mais o de hóspedes, mas o meu quarto. Que a gente construa uma vida juntos. Você, eu e Sofia. Uma família de verdade. Mariana sentiu o mundo girar. Era rápido demais, intenso demais. Mas também era tudo o que ela queria. Tudo que nem sabia que podia desejar. E quando olhou nos olhos dele e viu a sinceridade ali, a vulnerabilidade, o medo misturado com esperança, ela soube. Soube que aquilo não era só paixão, não era só gratidão. Era amor, real, profundo, transformador. O tipo de amor que muda tudo. Sim, ela disse, mal conseguindo acreditar que estava dizendo aquilo. Sim, eu quero. Quero construir isso com você. Quero ser família. Quero Sofia. Quero você. Quero tudo isso mesmo com medo, mesmo com as complicações, mesmo sem saber exatamente como vai ser. E então ele a beijou. Não como tinha beijado antes, tímido e cuidadoso, mas como alguém que tinha finalmente permitido que todas as barreiras caíssem, como alguém que estava se entregando completamente. E Mariana sentiu que tinha finalmente chegado em casa. Não na casa física, não no endereço sofisticado, mas no conceito de lar. Naquele lugar onde você é aceito completo, com suas falhas e medos, e ainda assim amado. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Mariana se mudou completamente. Trouxe Dona Célia para jantar sempre que possível. A mãe dela e Calil se deram bem desde o primeiro encontro, porque ambos reconheceram no outro a mesma coisa: amor genuíno por Mariana. Dona Célia tinha suas reservas no início, claro, preocupada que a filha fosse se machucar. Mas quando viu como Calil olhava para ela, quando viu como ele a tratava com respeito e igualdade, quando viu a felicidade genuína nos olhos da filha, ela deu sua bênção. A vida foi se ajustando. Mariana assumiu o papel cada vez mais ativo não só com Sofia, mas em decisões da casa. Calil a consultava sobre tudo, respeitava suas opiniões, fazia questão de que ela soubesse que era parceira em tudo. Eles tiveram suas brigas, claro. Discordaram sobre limites com Sofia, sobre estilo de criação, sobre prioridades, mas aprenderam a conversar, a ceder, a encontrar meio termo. Porque ambos queriam que aquilo funcionasse. Ambos tinham muito a perder, se aquilo desmoronasse. Sofia chamou Mariana de mãe pela primeira vez numa tarde de domingo. Estavam os três no jardim fazendo piquenique, quando a menina simplesmente disse: "Mãe, me passa mais suco?" Foi tão natural que por um segundo ninguém reagiu. Então, Mariana percebeu o que tinha acontecido. Olhou para Calil, que tinha os olhos marejados. Olhou para Sofia, que a observava com aquela expressão de quem estava testando se era permitido. E Mariana sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e disse: "Claro, meu amor, aqui está." E naquele momento, tudo o que tinha acontecido fez sentido. A entrevista perdida. Menina no metrô. O encontro improvável. A decisão de parar. Tudo tinha sido um caminho tortuoso para chegar exatamente ali, para formar aquela família que nenhum deles tinha planejado, mas que todos precisavam. O pedido de casamento aconteceu de uma forma que ninguém esperaria de um milionário. Não houve restaurante caro, não houve viagem para lugar exótico, não houve helicóptero ou orquestra. Aconteceu numa tarde de sábado, na cozinha daquela casa que tinha sido fria e agora transpirava vida por todos os cantos. Os três estavam fazendo biscoitos com farinha espalhada por toda parte, Sofia com o nariz pintado de branco rindo sem parar, música tocando no rádio da cozinha. Mariana estava enrolando a massa quando sentiu Calil ficar quieto demais. Olhou para ele e viu que ele a observava com uma expressão diferente, um misto de ternura, medo e determinação. Ela parou o que estava fazendo, sentindo o coração acelerar sem saber por quê. Sofia também percebeu a mudança na atmosfera e ficou quieta, os olhinhos curiosos indo de um adulto para o outro. Calil se aproximou devagar, limpou as mãos na toalha pendurada
e então fez algo completamente inesperado. Se ajoelhou ali mesmo, no chão da cozinha, com farinha grudada nos joelhos da calça. Mariana levou a mão à boca, mal conseguindo acreditar. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel simples, mas lindo, delicado, exatamente do estilo dela. Mariana, ele começou, e a voz saía embargada. Você chegou na minha vida no momento em que eu tinha perdido a esperança de voltar a sentir alguma coisa. Entrou sem avisar, sem planejar, simplesmente porque seu coração não permitiu que você passasse direto por uma criança assustada. E desde então você não parou de me mostrar o que realmente importa. Não é o sucesso, não é o dinheiro, não é o império que construí, é isso aqui. Essa cozinha bagunçada, essa menina rindo com farinha no rosto, é você cantando pela casa, é acordar e saber que você está aqui. É dormir e ter certeza que você vai estar aqui amanhã. Sofia tinha subido na cadeira para ver melhor, as mãozinhas apertadas em frente ao peito, como se estivesse assistindo ao momento mais importante da vida. E talvez estivesse. Kalil continuou, agora olhando diretamente nos olhos de Mariana, sem desviar. Eu sei que nossa história começou de forma incomum. Sei que as pessoas podem não entender. Sei que há diferenças entre nossos mundos que vão exigir que a gente se esforce todos os dias. Mas eu quero esses esforços. Quero acordar ao seu lado. Quero construir uma família de verdade. Quero oficializar o que meu coração já decidiu há muito tempo. Mariana Santos, você aceita casar comigo? Aceita ser minha esposa, parceira de Sofia, dona desta casa que você transformou em lar? As lágrimas já escorriam livremente pelo rosto de Mariana. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Tentou de novo, mas só conseguiu soltar um soluço. Então, ao invés de palavras, ela assentiu freneticamente com a cabeça, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, ela finalmente conseguiu sussurrar. Sim, sim, sim. 1000 vezes sim. Sofia gritou de alegria e pulou da cadeira direto para os braços dos dois. Os três ficaram ali, abraçados no chão da cozinha bagunçada, rindo e chorando juntos. Kalil colocou o anel no dedo de Mariana com mãos trementes, e então a beijou com toda a intensidade de quem tinha acabado de ganhar tudo o que importava. E Mariana beijou de volta, sentindo que sua vida tinha dado voltas improváveis para chegar exatamente naquele momento perfeito e imperfeito ao mesmo tempo. Quando Dona Célia soube da notícia, chorou tanto que Mariana ficou preocupada. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de gratidão por ver a filha encontrar não só amor, mas um homem que a tratava como igual, que respeitava de onde ela vinha, que valorizava suas opiniões, que a amava não apesar de sua origem, mas incluindo tudo que ela era. A mãe e Kalil conversaram muito naqueles dias antes do casamento. Ele fez questão de pedir a bênção dela formalmente, algo que tocou profundamente Dona Célia. Ele prometeu cuidar de Mariana, mas também prometeu algo mais importante: nunca tentar mudá-la, nunca tentar apagar de onde ela veio, sempre valorizar a força que ela tinha desenvolvido justamente por ter vindo de baixo. E Dona Célia, olhando bem fundo naqueles olhos sinceros, deu sua bênção completa. O casamento foi planejado para ser pequeno e íntimo. Nada de festa gigante, nada de lista interminável de convidados. Apenas família e amigos mais próximos. Seria no jardim da casa, num final de tarde de primavera, quando o sol estivesse macio e as flores todas desabrochadas. Mariana escolheu um vestido simples, mas elegante, branco e fluido, que se movia bonito quando ela andava. Nada exagerado, nada que não fosse ela mesma. Sofia seria a daminha, obviamente, e estava levando o papel muito a sério. Ensaiava como ia caminhar pela pequena passagem montada no jardim, como ia segurar a cestinha com pétalas, como ia entregar as alianças quando chegasse a hora. Estava tão empolgada que mal conseguia dormir nas noites anteriores ao grande dia. Dona Irene, que tinha observado toda aquela jornada desde o início, se ofereceu para ajudar com os preparativos. E Mariana percebeu algo lindo. Aquela senhora severa, que tinha sido apenas governanta, tinha se
tornado parte da família também. Tinha testemunhado o amor crescer, tinha visto a casa se transformar, tinha sido parte essencial daquela mudança toda, e agora celebrava junto, com o orgulho silencioso de quem sabe que estava certa desde o início. O dia do casamento amanheceu perfeito. Céu azul sem uma nuvem, temperatura agradável, aquela luz dourada que só dias especiais parecem ter. Mariana acordou cedo na casa da mãe, onde tinha passado a noite anterior, seguindo a tradição de que noivo e noiva não devem se ver antes da cerimônia. Tomou café com calma, conversou longamente com Dona Célia sobre tudo e sobre nada. Deixou que a mãe arrumasse seu cabelo como fazia quando ela era pequena. Dona Célia estava linda, com um vestido novo que Mariana tinha comprado para ela. Cor de vinho, elegante, que deixava a mãe visivelmente emocionada toda vez que se olhava no espelho. "Você está tão bonita, mãe", Mariana disse, arrumando o colar que tinha dado de presente, e sua mãe respondeu, com a voz embargada: "Não mais bonita que você, minha filha. Você está radiante, está brilhando de felicidade." E era verdade. Quando Mariana se viu no espelho toda pronta, quase não se reconheceu. Não pelos adereços ou pelo vestido, mas pela expressão do próprio rosto. Havia uma paz ali que ela nunca tinha visto antes. Uma certeza, uma felicidade tranquila que vinha de dentro e iluminava tudo ao redor. Quando chegaram à casa, o jardim estava transformado. Fileiras simples de cadeiras brancas formavam um corredor. Um arco de flores marcava onde seria feita a cerimônia. Tudo decorado com bom gosto, mas sem exageros, exatamente como Mariana tinha pedido. Porque aquele dia não era sobre impressionar ninguém. Era sobre celebrar amor verdadeiro. Os convidados já estavam chegando. Poucos, mas significativos. Alguns amigos de Kalil, que tinham se provado genuínos ao longo dos meses. Vizinhas de Dona Célia, que tinham visto Mariana crescer e estavam ali com lágrimas de orgulho nos olhos. A tia que tinha se perdido com Sofia no metrô, carregando uma culpa que Mariana já tinha dito 1000 vezes que não precisava carregar porque, no fim, aquele erro tinha sido o começo de tudo de bom. Alguns colegas do trabalho de Kalil que tinham visto a transformação nele e apoiavam aquela união de verdade. Sofia estava impecável com seu vestido de daminha, a cestinha de pétalas nas mãos, um sorriso tão grande que parecia não caber no rosto. Ela ficou esperando na porta da casa, ensaiando os passos, nervosa e empolgada ao mesmo tempo. Quando a música começou a tocar, ela olhou para Dona Irene, que fez sinal de que podia ir. E lá foi a menina, caminhando devagar como tinha praticado, jogando pétalas com seriedade absoluta, como se estivesse carregando a responsabilidade mais importante do mundo. E então foi a vez de Mariana. Ela saiu da casa com Dona Célia ao seu lado. Não seria o pai a entregá-la, porque nunca houve pai. Seria a mulher que tinha sido pai e mãe ao mesmo tempo. A mulher que tinha sacrificado tudo para dar à filha uma chance. A mulher que merecia aquele momento tanto quanto a própria noiva. Quando começaram a caminhar pelo corredor entre as cadeiras, Mariana procurou Kalil com os olhos. Ele estava ali no altar improvisado de terno simples, mas impecável, e a expressão no rosto dele quando a viu foi algo que ela jamais esqueceria. Era admiração pura. Era amor sem filtros. Era a certeza de um homem que sabia exatamente o tesouro que estava prestes a ganhar. Sofia estava ao lado do pai, segurando a almofadinha, com as alianças, e acenou animada quando viu Mariana se aproximando. Mariana acenou de volta, sorrindo através das lágrimas que já começavam a cair. Quando finalmente chegou ao altar, Dona Célia beijou sua testa, depois beijou a mão de Kalil num gesto de bênção e aprovação, e foi se sentar na primeira fileira. O celebrante era um amigo próximo de Kalil, alguém que tinha visto toda a jornada deles desde o início. Ele começou com palavras simples, mas profundas, sobre como o amor verdadeiro muitas vezes chega quando menos esperamos. Como às vezes perdemos algo que queríamos muito para ganhar, algo que nem sabíamos que precisávamos. Como os caminhos mais improváveis podem levar aos destinos mais perfeitos. Quando chegou a hora dos votos, Kalil segurou as mãos de Mariana e começou a falar. Não tinha papel preparado.
falava do coração. Mariana, você me ensinou que riqueza não é o que está no banco. É o que está no coração. É acordar e ouvir risadas pela casa. É ter alguém que me conhece de verdade e ainda assim escolhe ficar. É saber que, não importa o que aconteça no mundo lá fora, aqui dentro eu tenho tudo o que preciso. Prometo te valorizar todos os dias. Prometo nunca esquecer de onde viemos e para onde queremos ir. Prometo ser parceiro, não patrão. Companheiro, não provedor. Seu igual em tudo, sempre. Mariana estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas boas. Quando chegou sua vez, ela respirou fundo e disse: Khalil, você me encontrou no pior dia da minha vida e transformou em começo da melhor parte da minha vida. Me ensinou que merecimento não é sobre de onde você vem, mas sobre quem você escolhe ser. Me fez sentir vista, valorizada, amada exatamente como sou. Prometo cuidar de Sofia como se fosse minha, desde sempre. Prometo construir esse lar com você todos os dias. Prometo nunca perder de vista o que realmente importa. E prometo te amar, não só nos dias fáceis, mas principalmente nos difíceis. Sofia, que estava ouvindo tudo com atenção de gente grande, limpou uma lágrima que tinha escapado e depois empurrou a almofadinha com as alianças para a frente, lembrando a todos que tinha uma parte importante na cerimônia. Todos riram. O momento ficou mais leve e Khalil pegou primeiro a aliança dele. Ele deslizou o anel no dedo de Mariana com tanta ternura que parecia estar tocando algo sagrado. Então foi a vez dela. Pegou a aliança que representava tudo que tinham construído e colocou no dedo dele, sentindo o peso lindo daquele compromisso. Com os poderes que me são confiados, o celebrante disse com um sorriso enorme: Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E Khalil não perdeu tempo. Puxou Mariana para perto e a beijou com toda a paixão e ternura que tinha guardado naquele dia solene. Os convidados aplaudiram, Sofia gritou de alegria e correu para abraçar as pernas dos dois. E assim ficaram os três abraçados enquanto o sol da tarde lançava luz dourada sobre aquela família que tinha nascido do improvável. A festa depois foi simples, mas perfeita. Comida gostosa que Dona Irene tinha ajudado a preparar, música boa tocando, conversas sinceras, risadas genuínas. Nada forçado, nada para impressionar. Apenas pessoas que realmente se importavam celebrando algo verdadeiro. Dona Célia dançou com Khalil numa das músicas, e Mariana viu a mãe rir de um jeito que não via há anos. Viu também Khalil tratando sua mãe com um respeito e um carinho que aqueceu seu coração. Ele entendia de onde Mariana vinha, entendia que a força dela tinha sido moldada pela mãe, e honrava isso. Quando o sol começou a se pôr e a festa já estava terminando, os três se sentaram no balanço do jardim. Sofia no meio, Mariana e Khalil de cada lado. A menina estava exausta, mas feliz, quase dormindo encostada em Mariana. E os dois adultos, agora oficialmente marido e mulher, olhavam para o horizonte em silêncio confortável. Você acredita que tudo começou porque uma menina se perdeu no metrô? Mariana disse baixinho. Khalil sorriu, apertou a mão dela e respondeu. Eu acredito que tudo começou porque você tem um coração que não sabe passar direto. E, graças a Deus por isso. Os meses que se seguiram foram de adaptação à nova realidade. Mariana agora era oficialmente mãe de Sofia, algo que tinham oficializado legalmente logo após o casamento. A menina não chamava mais de Mari, chamava de mãe com toda a naturalidade do mundo. E cada vez que fazia isso, Mariana sentia uma emoção profunda. Porque ela sabia que estava honrando a memória de Laila ao mesmo tempo que construía algo novo. Não estava substituindo ninguém. Estava adicionando amor à vida daquela criança. A casa tinha mudado completamente. Não era mais aquele lugar frio e impecável. Era uma casa vivida, com fotos nas paredes mostrando os três rindo, com desenhos de Sofia colados na geladeira, com sapatos espalhados na entrada, com cheiro de comida caseira vindo da cozinha, com música tocando, com vida pulsando por todos os cantos. Khalil tinha mudado também. Ainda trabalhava, ainda era o CEO competente e respeitado, mas tinha aprendido a dizer não,
para reuniões que impedissem o jantar em família. Tinha aprendido a delegar mais. Tinha entendido que estar presente valia mais que qualquer negócio que pudesse fechar. Via nos olhos da filha a diferença que isso fazia. Via na forma como Sofia corria para abraçá-lo todo dia. Via na segurança que ela tinha desenvolvido sabendo que os dois adultos que amava estavam ali, presentes, constantes. E Mariana tinha florescido de uma forma que ela mesma não esperava. Tinha cursado uma pós-graduação que sempre quis fazer, mas nunca tinha tido condições. Tinha começado a trabalhar também na empresa de Khalil, mas numa posição que tinha conquistado por mérito, numa área completamente diferente da dele, onde podia usar sua formação e suas habilidades. Fazia questão disso. Fazia questão de provar para si mesma e para o mundo que não era só a esposa do dono. Era profissional competente, era mulher inteligente, era parceira em todos os sentidos. Dona Célia tinha se mudado para uma casa melhor, mais perto deles, e visitava sempre. Tinha virado a avó oficial de Sofia e a menina adorava passar fins de semana com ela. A senhora que tinha sacrificado tanto agora podia finalmente descansar um pouco, viver com dignidade, ver a filha feliz, brincar com a neta do coração. A vida tinha dado voltas improváveis, mas tinha chegado num lugar bom. Uma noite, quase um ano depois do casamento, os três estavam deitados na cama do casal. Sofia, entre Mariana e Khalil, como fazia sempre que tinha pesadelo, ou simplesmente queria estar perto. A menina já estava quase dormindo quando sussurrou. Eu sou a menina mais sortuda do mundo. Eu tenho 2 presentes do céu. Minha mãe que está lá em cima cuidando de mim, e minha mãe que está aqui do lado cuidando de mim também. Mariana e Khalil se entreolharam por cima da cabeça da menina, ambos com os olhos marejados, porque aquelas palavras simples de uma criança tinham resumido tudo. Amor não é excludente, amor é abundante. É possível honrar o passado enquanto se constrói o futuro. É possível ter perdido alguém e ainda assim encontrar felicidade de novo. Quando Sofia finalmente adormeceu e eles a carregaram para o quarto dela, Mariana e Khalil voltaram para o próprio quarto e se deitaram abraçados. Você sabe que eu penso muito naquele dia no metrô, Mariana disse baixinho. Se eu tivesse tomado uma decisão diferente, se tivesse embarcado naquele trem, se tivesse pensado só em mim, nada disso teria acontecido. Khalil a apertou mais contra ele. Mas você não fez isso, porque você é quem você é. E eu sou grato todos os dias por você ser exatamente quem você é. Ele fez uma pausa e continuou. Sabe o que é engraçado? Eu passei anos achando que tinha perdido tudo quando Laila se foi. Achando que felicidade era coisa do passado. Que o melhor que eu podia fazer era sobreviver, cuidar de Sofia, tocar a vida para frente. Nunca imaginei que podia amar de novo, que podia construir uma família de novo, que podia ser feliz de novo. E você foi, Mariana completou, porque a vida tem dessas coisas. Ela tira, mas também dá, às vezes de formas que a gente nunca imaginaria. Ela se virou para olhar nos olhos dele. Eu perdi uma entrevista de emprego. Você perdeu sua esposa, Sofia perdeu a mãe. Mas de alguma forma, no meio de todas essas perdas, a gente se encontrou e construiu algo novo, algo que não substitui o que se foi, mas que tem valor imenso por si só. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas abraçados, ouvindo a respiração um do outro, sentindo a presença um do outro. E Mariana pensou em tudo que tinha acontecido. Nos anos difíceis, nas lutas, nas noites em que tinha chorado sem saber se ia conseguir, na manhã em que acordou determinada a mudar de vida, na decisão de segundos no metrô que tinha mudado tudo, na coragem de aceitar uma oportunidade inusitada, na bravura de se apaixonar mesmo com medo, na força de construir algo novo, e entendeu algo profundo. Às vezes o que parece ser o fim é só o começo disfarçado. Às vezes perder é ganhar por caminhos que a gente não consegue ver no momento. Às vezes, o destino trabalha de formas misteriosas, fechando portas para abrir janelas inimagináveis. E às vezes, só às vezes, a gente só precisa ter coragem de parar quando o coração manda.
de fazer a coisa certa mesmo que pareça ser a decisão errada, de confiar que existe um propósito maior nas coincidências da vida. Mariana tinha entrado naquele metrô lotado como uma mulher desesperada atrás de uma chance. Tinha saído dele como alguém que tinha escolhido humanidade acima de oportunidade. E essa escolha, aquela decisão de segundos, tinha mudado não só a vida dela, mas a vida de uma criança que precisava de ajuda e a vida de um homem que tinha esquecido como viver. Tinha mudado 3 vidas. Tinha criado uma família. Tinha provado que bondade não é fraqueza, é força. Que parar para ajudar não é perder tempo, é ganhar propósito. Que o coração sabe coisas que a razão demora a entender. E assim, na casa que tinha sido fria e virou lar, nos braços do homem que tinha sido patrão e virou marido, com a menina que tinha sido perdida e virou filha dormindo no quarto ao lado, Mariana fechou os olhos e sorriu. Porque tinha encontrado algo que nenhuma entrevista de emprego poderia ter dado. Tinha encontrado família. Tinha encontrado amor. Tinha encontrado seu lugar no mundo. E tinha aprendido que às vezes, quando você perde tudo o que planejou, ganha exatamente o que precisava sem saber. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana, Kalil e Sofia tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e encontros improváveis, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a coragem de Mariana ao parar para ajudar? Foi a transformação de Kalil? Foi a doçura de Sofia? Ou foi o lembrete de que a vida tem caminhos misteriosos que nos levam exatamente para onde precisamos estar? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que o amor pode nascer das formas mais inesperadas e que nos lembram que bondade nunca é tempo perdido. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções.